Gente, então na parte anterior eu estava explicando para vocês sobre a poesia, não era lírico amorosa, sobre a poesia sacra, né? Então, na poesia sacra, eu expliquei que depois, quando ele vivia naquela vida muito de festas, bebedeiras, depois que ele se arrependia, ia pedir perdão para Deus, mas nesse pedido de perdão a Deus, ele ficava se questionando, né, representando aquela angústia: será que eu realmente estou errado? Será que eu pequei? Mas por que é pecado, meu Deus? Ficava ali conversando com Deus, né? Nesse último poema que a gente leu, era o momento que ele questionava por que ele tinha que beber o sangue de Cristo, por que ele tinha que comer o pão que representando o corpo de Cristo, se ele gostava de Cristo. Então ele questiona várias coisas. Bom, na poesia lírico-amorosa, ele vai retomar aqueles padrões lá do classicismo, do soneto. Então a gente tem dois quartetos, né? Quatro versos, dois tercetos, e também aqueles princípios de idealizar a mulher, né? Então, ó, anjo no nome, angélica na cara. Isso se é flor, um anjo juntamente. Então, é uma idealização da mulher. E também vão ter poemas em que ele não segue esses parâmetros, mas ele idealiza a mulher baiana, né? A mulher brasileira ali. Minha rica mulatinha, desvelo o cuidado meu, eu já fora todo teu e tu foras toda minha, juro ter minha vidinha, por aí vai. Então ele está idealizando aquela mulher, a mulata brasileira. E a poesia erótica, por fim, eu não vou ler para vocês, vou deixar vocês para vocês lerem, porque é uma poesia que escancara bastante o ato sexual. Então, e tanto que ela nem vai aparecer no livro de vocês. Você pode observar que lá no livro eles dão um exemplo da poesia satírica, da poesia lírica e da poesia religiosa, mas não dão exemplos da poesia erótica, porque isso pode dar, obviamente, problema, né, para o livro, porque é bastante hum, sexualizado, né? Bom, e todas essas poesias tinham um estilo barroco, né? Técnicas barrocas. Esse estilo era o cultismo ou gongorismo e o conceptismo ou quevedismo. Então eram estilos o cultismo, por exemplo, pregava pelo jogo de palavras. Então fazia brincadeira com as palavras, a ordem das palavras eram invertidas, muito para criar aquele rebuscamento, aquela confusão típica do barroco. E o conceptismo era o jogo de sentidos. Usava-se muitas metáforas, por exemplo. O que é metáfora? Quando você diz uma coisa para representar outra. Isso era muito utilizado na Bíblia. Então, isso vai aparecer lá nos textos do Padre Antônio Vieira, quando ele fala assim, em semear a palavra de Deus, quando cai na terra seca ou na pedra. Então, semear no sentido de pregar, então usa o semear para significar pregar a palavra de Deus. Quando cai na terra seca quer dizer o coração dos homens que não tem nenhum interesse em aprender a palavra de Deus. Então é jogo de sentidos. É você dizer uma coisa para significar outra. Já no cultismo, é jogo de palavras, é fazer muita troca de palavras, troca da ordem, fazer uma brincadeira ali com as palavras para deixar tudo mais rebuscado, mais complexo. Bom, além do Gregório de Matos, a gente tem o Padre Antônio Vieira como um dos principais autores dessa época. O Padre Antônio Vieira é conhecido como imperador da língua portuguesa. Ele nasceu em Portugal em 1608 e se mudou para a Bahia quando tinha 6 anos. Então, ali pode se considerar praticamente um baiano. Iniciou os estudos no colégio jesuíta. Aos 21 anos, ele já lecionava teologia. Em 1640, ele voltou a Portugal e lá foi nomeado pregador régio. Então, observe, a gente está falando de dois autores que tinham essa circulação entre Brasil e Portugal, né? Em 1652, ele voltou à Bahia e torna-se um chefe de uma missão e uma igreja no Maranhão. Ele é expulso da igreja por defender os indígenas, então vai fazer esse papel também de defender os índios. Nesse momento, os índios já não eram mais bem vistos pelos portugueses e ele vai defender e por isso é expulso da igreja. Por conta disso, a Inquisição também, lembra que nesse momento tem a fogueira da Inquisição, que vai caçar lá na Europa e também tem os seus representantes